Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez aqui estamos reunidos em nome de Jesus para refletir sobre a misericórdia, sobre o amor, sobre o sacrifício de Jesus que veio à Terra para nos ensinar pessoalmente, nos ajudando a evoluir na nossa redenção, na nossa evolução. Eu vou ler inicialmente um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 12, inserido por Emmanuel no romance por ele escrito através da mediunidade santa de Chico Xavier, 50 anos depois. Mateus 12, que diz o seguinte: estando Jesus a pregar ainda para a multidão, sua mãe e seus irmãos de fé, do lado de fora, procuravam falar-lhe. Então alguém lhe observou: tua mãe e teus irmãos encontram-se aí fora, procurando-te. Respondendo a quem o advertira, disse o mestre: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para todos os seus discípulos e seguidores, exclamou: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta noite em que nos reunimos em teu nome para mais uma vez meditar, aprendendo sobre as tuas palavras, os teus atos, sempre de amor, de misericórdia, de renúncia em nosso favor. Também agradecemos o instrumento usado por Emmanuel para enviar tantas lições, tantas histórias reais de teus missionários aqui na Terra, que também se sacrificaram por nós para nos deixar os seus exemplos de passos corretos na estrada que tu nos ensinaste. Queremos agradecer a presença na nossa vida, no nosso país, principalmente, de Francisco Cândido Xavier, aquele missionário que permitiu que tantas lições nos chegassem e que ontem nos lembramos mais nitidamente da sua missão, pois lembramos a data 30 de junho de 2002, quando ele desencarnou. Obrigado por tudo, Jesus, e que possamos a cada dia dar um passo à frente na nossa renúncia, no nosso aprendizado, na nossa humildade, na nossa compreensão. Assim seja. Meus irmãos, este é um trecho do Evangelho de Mateus e que a cada vez que a gente lê esse romance, segundo o professor Clóvis Tavares, deveríamos pelo menos ler uma vez por ano esse romance, no mês de junho, e eu procuro fazer isso, e é bom que a gente faça, porque cada vez que a gente relê um romance dessa grandiosidade, dessa grandeza espiritual, a gente mais se comove, a gente mais se emociona, a gente mais se analisa e a gente mais se dispõe a melhorar, né? E me chamou a atenção, mais uma vez, esse trecho transcrito por Emmanuel, que não vemos
normalmente nos exemplares do Novo Testamento que nos chegam às mãos, que é a expressão irmãos de fé. Estando Jesus a pregar ainda para a multidão, sua mãe e seus irmãos de fé, do lado de fora, procuravam falar. Na maioria das vezes a gente lê sua mãe e seus irmãos. E isso leva muitas vezes as pessoas a pensarem que Maria teve muitos filhos, teve outros filhos, que Jesus tinha irmãos. E nós sabemos que não, que a missão de Maria foi ser aquela intermediária para a vinda do Cristo, do Filho unigênito de Deus, do Pai, seu Filho único. E Emmanuel aqui, sutilmente, nos revela isso, nos confirma isso, né? Seus irmãos de fé, do lado de fora, procuravam falar. Isso é só um detalhe, né? Porque é importante que a gente mantenha o respeito, não só por Jesus, como por Maria e como por José, seu pai terreno, a respeito do qual o próprio Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, tem um texto maravilhoso a respeito de José e nos pergunta: já pensaste o cristianismo sem ele? Porque muitas vezes José é esquecido, não é valorizado, né? Então, antes de nós adentrarmos no comentário que o próprio Emmanuel faz e nos conduz, eu quero ir ao Emmanuel Espírito, porque aqui, na verdade, esse trecho é lido numa reunião cristã, no ano 130 e pouco da era cristã, numa catacumba onde os cristãos se reuniam, escondidos das autoridades, a qual Célia Lúcius, a nossa heroína, nosso anjo de luz, né, comparece acompanhando uma amiga da sua mãe, Túlia Sevina, que havia sido beneficiada pelas preces dos cristãos, o seu lar havia sido beneficiado pelas preces dos cristãos, e vendo a sua amiga Alba Lucínia, mãe de Célia, tão desesperada, tão inconformada, abatida pelo assédio moral que estava sofrendo do prefeito dos pretorianos em Roma, que se aproveitava maldosamente da ausência do seu marido, Elvídio Lúcius, que estava viajando a mando do imperador Hélio Adriano. Ele frequentemente ia à casa de Alba Lucínia, fazia declarações a ela, e Alba Lucínia, um espírito altamente digno, uma mulher digna, pura, né? Fiel, amorosa, defensora do seu lar, das suas filhas, do seu marido. Ela começou a adoecer, sem poder dividir aquela dor com ninguém, que ela não queria trazer essa dor para sua filha, Célia, que também percebia que sua mãe estava abatida, mas nem podia imaginar o que estava acontecendo. Então, ela confessa a Túlia Sevina, sua amiga de infância, o que estava acontecendo, e Túlia então oferece para ir com ela a uma reunião cristã, numa catacumba. Só que ela já está assim, sem força, sem ânimo, e aí pede a Célia, sua filha, Célia Lúcius, que vá, e Célia prontamente se dispõe a acompanhar. Chegando lá, elas têm a notícia de que pela manhã o
ancião que coordenava aquelas reuniões, o Policarpo, já velhinho, tinha sido preso naquela manhã e levado ao cárcere do Esquilino. E um seu seguidor faz a leitura da noite, do trecho, que é essa leitura que eu acabei de fazer, mas não se sente capaz de fazer a interpretação. Então ficou aquela questão assim, sem se saber quem ia fazer a preleção da noite, porque o Sérgio Ostílio não se sentia em condições, todos muito abalados com a prisão do Policarpo, e aí se levanta um presente, eles iam encapuzados, né, com mantas, capuzes, para não serem reconhecidos no caminho, e se levanta alguém e se dispõe, se descobre e se dispõe a fazer. Quem é esse alguém? Nestório, que Célia reconhece imediatamente. Por quê? Porque foi um escravo da casa dela, liberto pelos pais dela, transformado em professor dela e de sua irmã Elvídia, e homem de confiança na prefeitura, no gabinete lá dele, de Fábio Cornélio, sogro, né, do Elvídio. E Célia fica, né, surpresa em saber que Nestório também é cristão, porque ela já era, mas não sabia que Nestório era, porque ele nunca se revelou, nunca sugeriu nada às duas mocinhas que ele tinha como alunas dentro de casa. Então, ela ouve, né, a preleção, que a gente vai ver aqui, né, e foi uma noite muito emocionante aquela, uma descoberta muito feliz de Célia, e mais ainda, quando no final, quem vem abraçar Nestório? Seu filho, Ciro, do qual estava apartado muitos anos, que também era cristão e que tinha sido, coincidentemente, escravo da família de Célia, alma gêmea de Célia, que foi torturado, espancado e expulso da casa de Célia por ser cristão e por intrigas, né, de um dos homens de confiança de Elvídio, né, sugeriu um possível namoro entre eles, o que não aconteceu, era um amor espiritual entre os dois, né? Então, é uma noite de reencontros, encontros e reencontros cristãos, uma noite maravilhosa, aquela, né? E Nestório, que mais tarde nós vamos reconhecer como nada mais, nada menos do que Emanuel, autor, então, da própria história, como já tinha sido autor da sua história num livro anterior a este, que é o Há 2000 anos, sempre através da psicografia de Chico Xavier, né? Então, antes da gente entrar nesse comentário aqui, dessa situação, né, eu quero ler apenas uma resposta pequena de Emanuel, já no mundo espiritual, como Emanuel, através de Chico Xavier, no livro O Consolador, que é um livro muito interessante, muito importante, porque são perguntas que algumas pessoas de um grupo espírita, grupo de amigos espíritas, fazem a Emanuel, e Emanuel responde através de Chico Xavier. Depois ele mesmo cataloga essas respostas, seleciona, assim como o Kardec fez no Livro dos Espíritos, ele seleciona, ele, Emanuel, está aqui no prefácio, isso dito, e divide em assuntos. Então é um livro interessantíssimo, consolador, que todos nós devemos ter, altamente esclarecedor sobre vários assuntos importantes. Então, no capítulo da fraternidade,
A primeira pergunta desse capítulo é a de número 342 do livro. Existe a pergunta: a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Que foi o trecho lido, por Sérgio Ostílio. E Emmanuel responde: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Quer dizer, não é o nosso mundinho dentro das nossas quatro paredes que deve ser o alvo da nossa fraternidade, do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa amizade. Porque, inclusive, como nós vamos ver pelo próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nem sempre as famílias consanguíneas que moram debaixo do mesmo teto são reuniões de espíritos amigos. Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais, o seguinte: os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Frequentemente, os espíritos que encarnam numa mesma família são espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, mas pode ocorrer também que sejam estranhos uns aos outros, ou até antagônicos. Olhem só, ou até antagônicos. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As espirituais são duráveis e se perpetuam no mundo dos espíritos, enquanto as segundas são frágeis e se extinguem com o tempo. E aí nós vemos, já no início do romance, 50 anos depois, já uma identificação espiritual entre Célia e Nestório, porque quando Alba Lucínia sugere ao marido, Ovidio Lúcio, que libertem, deem a liberdade a Nestório, e aí apanha uma varinha, muito bonita essa cena, apanha uma varinha que estava num jarro, e bate com a varinha no ombro, na cabeça de Nestório, libertando, alforriando. Ela fala para as filhas que estavam ali assistindo, duas mocinhas, Elvídia e Célia: minhas filhas, nunca duvidem, nunca humilhem este homem. Fez uns elogios a Nestório e mandou que cumprimentassem ele, E enquanto Elvídia faz apenas um cumprimento formal, autoritário, de longe, Célia se aproxima dele, com os olhos marejados de lágrimas, e ele também, e os olhares se tocam, diz Emmanuel, com indefiníveis sentimentos. Quer dizer, ali eles já se reconhecem, já são pertencentes à mesma família espiritual, É o que Emmanuel fala, falando dele mesmo, como Nestório, Então, este apenas um exemplo, de como pode existir identificação dentro de casa ou não.
Às vezes a gente vê uma família onde todos são médicos, ou todos são advogados, ou todos são musicistas, enfim, todos têm o mesmo gosto, a mesma opinião sobre vários assuntos. Aí as pessoas falam assim, puxou o pai, puxou a mãe. Não puxou. São espíritos afinados que fazem parte da mesma família espiritual, enquanto outros podem ser chamados de a ovelha negra da família. Todo mundo pensa de um jeito e você pensa de outro, porque aquele não faz parte da família espiritual, veio naquela família para aprender a amar aquelas pessoas, ou aquelas pessoas o amarem. Por algum motivo, ele está ali, né? Mas um peixe fora d'água. Ele não se afina muito, né, com as opiniões, às vezes para de participar das reuniões, para não discutir, porque ele não se afina. Então, é um espírito antagônico. E é o que Emmanuel fala exatamente, né, sobre isso. Antes ainda não estou fazendo suspenso, não. Antes ainda do comentário de Emmanuel, eu vou ao professor Humberto Vasconcelos, que fala no seu livro maravilhoso, O Silêncio Foi Quebrado, sobre o núcleo familiar entre os homens, mostrando que é hora de reconstruir. Então, eu vou ler apenas alguns trechos do capítulo, por exemplo, A Pretexto do mês de maio, em que ele fala o seguinte: 2 valores essenciais passam a caracterizar o núcleo familiar entre os homens. O primeiro deles é relativo ao progresso de cada membro da família. Empreendimento que é pessoal, mas passa a depender da colaboração consciente do comprometimento do grupo em relação a cada um de seus membros. Esse compromisso caracteriza o dever dos pais, mas se estende aos filhos. Nessa extensão reside o segundo valor essencial da família humana, que é a construção dos laços sociais, o tecido que vai constituir a sociedade. Dessa forma, o lar passa a ser o grande laboratório da sociedade. Depois nós vamos ver isso em Emmanuel, exatamente isso. Daí a importância da família, isto é, a valorização, o fortalecimento do núcleo familiar, com destaque para o papel social e espiritual de cada um dos seus membros. Então, vamos perceber isso. Cada um tem o compromisso. Não é só o pai, não é só a mãe, não é só o filho mais velho, não é só um filho. Todos têm o compromisso, né, dessa valorização, né, dessa ação. Esse ideal colide com o egoísmo. Não podemos ser egoístas, senão esse ideal cai por terra, que parece recrudescer nos tempos que correm. Eu vou viver minha vida, não pertenço a essa família, queria ter outro pai, outra mãe, e não esse. Os adolescentes atualmente falam muito isso. Eu queria ser filha do pai do meu amigo e não do meu pai. Isso é o egoísmo. Quando prevalece o egoísmo, a família entra em crise, agravando naturalmente o quadro social. Enfraquecido pela ausência de uma estrutura familiar sadia, o indivíduo sente dificuldade de enfrentar os desafios da convivência social cada vez mais exigente. A família moderna precisa acordar para os seus deveres fundamentais. Os índices da doença social são claros: abandono, fragilidade, pânico, violência. É hora de reconstruir.
é preciso reforçar na consciência das pessoas o papel fundamental que está assinalado às famílias. Das trincheiras fortalecidas do lar partirão os valores necessários à construção de uma sociedade que atenda às mais elevadas aspirações do homem, o sentido de corresponsabilidade social e até mesmo o mais aprimorado conceito de cidadania, tão requisitado pela sociedade moderna, estão a depender da consciência de cada indivíduo do grupo social. O Mestre Jesus tratava esse tema com a simplicidade e profundeza que o caracterizam, ensinando que o gesto solidário deve ser a base do pacto social. Olhem só que coisa importante. Depois de milênios, a família humana começa a estruturar-se e a fomentar novos interesses. Mais cedo do que se imagina, o interesse coletivo começará a prevalecer nas relações entre os homens e as nações. Este não é o futuro sonhado, é o futuro possível. Isto quer dizer que não haverá futuro se continuarmos a olhar para dentro dos muros de nossos países, indiferente ao clamor pelo entendimento, que chegará cada vez mais perto de nós, desafiando-nos a uma atitude de mudança. Há batalhas importantes a superar. Os males da sociedade odierna são partilhados por pobres e ricos. Por enquanto, ainda existe uma geografia delimitando territórios, onde a fome resiste e a miséria material se amplia. Mas há outros padecimentos que se universalizam, levando a dor e a incerteza para o centro das sociedades mais evoluídas do planeta. O esfacelamento do núcleo familiar como recrudescimento do egoísmo. A evolução lamentável da violência sob variadas formas. O terrorismo, o surgimento de patologias de difícil controle. O uso de drogas, o tédio que torna insuportável a vida de pessoas com o estômago satisfeito, compõe um quadro de graves preocupações. Esse quadro material que existe na Terra, reflete Emmanuel, não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Mas a vontade do Altíssimo prevalecerá. As casas espíritas, núcleos humildes de radiação do ideal cristão, têm uma grande colaboração a prestar. Praticando um conceito de religião liberta da ortodoxia excludente, baseiam sua ação no verdadeiro amor ao próximo. Esses núcleos do pensamento cristão moderno disseminam ideais de um mundo novo, em que a colaboração que constrói a fraternidade substitui o hedonismo que esmaga o espírito. É lento esse trabalho? Sem dúvida, mas seus frutos são compensadores e não demora a floração que os obviará. Dele resultará um novo conceito de sociedade, base de uma verdadeira família humana. Olha a abrangência, né, do pensamento do professor Humberto Vasconcelos, né, mostrando que do trabalho da família dentro das casas, o trabalho da família espírita dentro das casas espíritas nos levará, né, a um conceito novo de sociedade que vai ser a base de uma verdadeira família humana, coisa que esquecemos, né? A família humana, na verdade. E Emmanuel, no livro Emmanuel, Dissertações Mediúnicas, né, fala no capítulo Educação Evangélica, capítulo 35, fala da vinda do
Espiritismo, do Consolador Prometido, e a necessidade da educação evangélica e da família. Emmanuel fala isso. Urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. E é por isso que a nossa palavra, nossa dele, de Emmanuel, que a nossa palavra bate insistentemente nas antigas teclas do evangelho cristão, porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. A atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, sem deturpações, minha gente, verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar pela dedicação dos seus chefes. Olha a responsabilidade dos pais, manter no lar com a sua dedicação, nascer e manter, né? Então, os núcleos espíritas verdadeiramente evangélicos, mantidos no lar. Fazer o evangelho do lar, né? Dentro de casa, pelo menos uma vez por semana. Estudar o evangelho. Se tem criança, adolescente, mais importante ainda, não alijar as crianças dessas reuniões. Vamos ler o Evangelho? Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo? Sim. As crianças ainda não entendem? Vamos antes ler um livrinho cristão evangélico com eles, mas em volta da mesa, participando, acostumando desde pequenos a participar do culto do Evangelho no lar, com seus livrinhos que vão crescendo na sua complexidade à proporção que eles também vão crescendo. E daqui a pouco já são adolescentes, já podem fazer parte dos comentários e assim vai sendo regada dentro dos coraçõezinhos a semente que Jesus veio nos trazer. Responsabilidade nossa, dos adultos, dos pais, tios, avós, irmãos mais velhos. É essa a nossa responsabilidade. E Emmanuel termina esse parágrafo. As escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo em demanda da gloriosa luz do porvir. Às vezes, é bom, né, quando a gente inicia, inaugura o estudo em casa, né, nosso culto, às vezes a gente estabelece um dia na semana. Acho que na maioria das casas isso aconteceu, ou acontece, ou vai acontecer. Aqui em casa aconteceu. A gente fazia o culto numa terça-feira à noite. Mas com o crescimento dos filhos, um dos filhos começou uma faculdade que era à noite. Então, por causa disso, ele nunca mais participa. Enquanto está na faculdade, nos 5 anos de faculdade não participa. Trocamos o dia. A partir desse tempo, que já vai longe, nosso culto é domingo. Porque domingo não tem aula para ninguém, em faculdade nenhuma. Não tem festa, não tem aniversário, não tem casamento, não tem nada disso. Então, é domingo. Mas há quantos anos isso? Né? Há quase 20 anos que nosso culto é domingo. Então, isso acontece. Devemos oferecer o nosso culto a algum espírito protetor. É bom, é indicado. Porque se nós fazemos com constância, com seriedade, com fé, né,
o nosso lar passa a ser um centro de referência. Então, nós não só nos beneficiamos com a presença de espíritos que vêm participar, que vêm nos intuir, que vêm nos ajudar, como também beneficiamos espíritos que até são trazidos também para participar, ouvir e aprender. Olha que maravilha, é um trabalho em nosso benefício e em benefício não sei de quantos espíritos que podem ser trazidos à nossa casa, tornando-se nossos amigos. Olha que coisa boa, parentes nossos desencarnados. É muito bom fazer o culto do lar, né? Com dia certo e hora certa, né? Então, Emmanuel continua a necessidade de iniciar seu esforço de regeneração de cada indivíduo dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizado o indivíduo, olha que coisa séria que ele fala aqui, que sequência certa. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. Olhem que coisa importante, que contribuição nossa importante pode existir na nossa casa, né? Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã. Formação. A gente tem que parar para ver alguns termos, às vezes, que Emmanuel usa, pelos quais a gente passa assim, sem perceber, mas que são fundamentais. Se ele fala que o trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência, é sinal de que ainda não está formada na maioria de nós. Mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Aí ele cita, né, as palestras, as estações radiofônicas, os jornais, enfim, as mensagens, né, para divulgar o pensamento cristão. Toda tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Então, meus irmãos, temos que formar, não estamos formados ainda não. Aí é que está o grande problema, não estamos formados ainda, né? E trazendo de novo para o romance, né? Depois que nós lemos o Silêncio Foi Quebrado, do professor Humberto, né? E Emmanuel, né? Nós vamos ao romance e ao comentário de Emmanuel, na personalidade de Nestório, né? Sobre esse trecho importantíssimo, né? Quem são meus irmãos? E quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Então, na página 101, ele fala assim, ele primeiro se apresenta, fala da sua vida, que ele ouviu muita coisa, aprendeu muita coisa com o presbítero Joanes, né, que foi discípulo de João, e começa. Para tanger o ponto evangélico desta noite, lembremos que Jesus não podia condenar os laços humanos e sacrossantos da família. Muita gente ainda pensa que Jesus não valorizou
os laços de família quando ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Erradamente, né? As pessoas pensam assim. Mas suas palavras proferidas para a eternidade abrangem e abrangerão todas as situações e todos os séculos vindouros, de modo a demonstrar que a fraternidade é o seu alvo e que todos nós, homens e grupos, coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal. Fraternidade essa que um dia nos integrará a todos como irmãos, bem-amados e para sempre. Isso é Nestório falando, interpretando o trecho. Seus ensinamentos referiam-se àqueles que, cumprindo a vontade de soberana e justa do Pai, que está nos céus, marcham na vanguarda dos caminhos humanos em demanda do seu reino de amor, cheio de belezas imperecíveis. Os que sabem acatar neste mundo os desígnios de Deus, com humildade e tolerância, com resignação e com amor, chegarão mais depressa junto daquele que se nos revelou há 100 anos, que eles estavam, né, no ano 100 e pouco, né, há 100 anos como caminho, verdade e vida. Espíritos amorosos e justos, que se iluminaram interiormente pela compreensão e aplicação dos ensinos em toda a vida, estarão mais perto do seu coração misericordioso, cujas pulsações sagradas repercutem em nosso próprio ser pela magnanimidade infinita que sentimos em torno de nossa alma em todos os passos desta vida. Tais criaturas são desde já seus irmãos mais próximos, pela iluminação evangélica no cumprimento das leis do amor e do perdão. Dentro, pois, dessas luzes prodigiosas da verdade, sentimos-nos compelidos a dilatar o conceito de família no plano universalista, alijando o criminoso egoísmo que por vezes nos toma de assalto o coração, criando os germes da discórdia e do sofrimento no próprio lar. Se um homem é partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Acredito que o Evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos de devassidão e decadência. Até hoje não é integralmente compreendido. Todavia, enquanto as forças mais poderosas do mundo se concentram neste império cheio de orgulho e impiedade, outras energias profundas trabalham o seu organismo atormentado, preparando o advento das civilizações do porvir. Agora estou me lembrando de um vídeo que eu assisti no Instagram de um menininho, acho que americano ou inglês, que ele está falando inglês, né? Num trabalho de apresentação sobre os heróis. Quem é seu herói? E ele leva um cartaz pequeno, deve ter uns 6 anos aquela criança. Ele mostra que o seu herói é Jesus, mas é um vídeo lindo. E ele explica por que o herói dele é Jesus. Todo mundo parado, olhando para aquela criança. Então, não é ninguém, não é nenhum super-herói apresentado no mundo. O herói dele é Jesus. E aparece atrás dele o cartazinho que ele fez, com algumas imagens de Jesus coladas, né? E ele fala, por que meu herói é Jesus? São as civilizações aí do porvir, às quais Emmanuel Nestório, né, está se referindo. Até agora, as águias romanas dominam todas as regiões e todos os mares, mas dia virá em que esses símbolos de ambição e tirania hão de rolar dos seus pedestais numa tempestade de cinzas e de sombras. Outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo, mas enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer entre os homens, qual monstro da ruína e de sangue, é sinal de que as criaturas não se realizaram interiormente
para serem os irmãos do Mestre, puros e pacíficos. Nessa época, meus irmãos, talvez que a doutrina, olha que coisa importante, que é o que nós estamos vivendo. Nessa época, meus irmãos, talvez que a doutrina do Mestre venha a sofrer o insulto daqueles que navegam no vasto oceano dos poderes terrestres, cheios de vaidade e despotismo. É possível que espíritos turbulentos e endurecidos tentem subverter os valores de nossa fé, desvirtuando-a com as exterioridades do politeísmo, mas ai dos que operarem semelhante atentado em face das verdades que nos orientam e consolam. Ai de quantos abusarem em nome daquele que nos assiste do céu e conhece nossos mais recônditos pensamentos, pois mais tarde, conforme prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne, e a voz dos céus será ouvida na terra através dos mais doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos de seus anjos, atestando a sua misericórdia. É que, meus irmãos, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca neste mundo com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da terra. O reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo. Olha a profecia de Emanuel, né? Pela falsa interpretação dos homens. Mas chegará a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Então, nós vemos que essa falsa interpretação, infelizmente, nós estamos vendo, vou até reler isso aqui, o reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo pela falsa interpretação dos homens. E nós vemos pessoas que já acreditaram, que já interpretaram corretamente, mas agora tem uma falsa interpretação. E isso é uma abominação do lugar santo. O reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo. Então, a época da humanidade decadente, corrompida, só depois se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. É muito triste que nós estamos passando, vendo, na verdade, que essa fraternidade universal, essa aproximação do título de irmãos de Jesus, irmãos do Mestre, né? Esta é minha mãe e meus irmãos, né? Ainda está distante hoje, no século XXI, e parece que mais efervescente a ação, a atuação daqueles que insistem em interpretar falsamente, conscientes, muitos, de que estão interpretando falsamente por não sei que motivos, né? Não cabe aqui dizer, não cabe aqui julgar, mas muitos interpretam erradamente por ignorar. E outros, de forma muito mais grave, né, interpretam falsamente, conscientes de que estão deturpando o Evangelho, deturpando qual é o caminho, deturpando as palavras de Jesus, a começar da degeneração das famílias, dos laços de família. Começa por aí, como Emanuel falou, evangelizado o homem, né? Evangeliza-se a família.
Então, é um passo a passo. Nós temos que fazer a nossa evangelização, a nossa purificação, para que a nossa família seja atingida pela nossa evangelização. E da família à sociedade, da sociedade à humanidade. É esse o passo. E seguir quem? Quem é o caminho? O caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Não tenhamos dúvida, ele se declarou o caminho, a verdade e a vida. E para terminar, eu trago essa antologia aqui, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulado Mãe, Antologia Mediúnica, Mãe, de Espíritos Diversos, versos, que tem um artigo, né? Um texto de Emmanuel, do qual eu vou ler um pedacinho apenas, que em louvor das mães, em que ele fala da importância, do compromisso das mães. Porque Jesus, é bom lembrar, né? Jesus é o Filho unigênito de Deus. Jesus é o construtor da terra, construtor do orbe, né? E nosso Salvador. Ele poderia ter surgido na terra como um adulto. Ele tinha capacidade para isso, tem capacidade para aparecer, desaparecer, como muitas vezes fez. Está narrado no Evangelho, ele aparecia e desaparecia. Então ele poderia ter vindo à Terra para nos salvar já na figura de um homem adulto. Poderia. Mas não fez isso. É interessante, né, a gente analisar por que Jesus escolheu o passo a passo de um espírito qualquer como nós, que foi fecundado, a mãe ficou grávida, nasceu, foi cuidado pelos pais, amamentado pela mãe. Por que ele escolheu passar por essas fases? Ficou como criança em casa, adolescente, aprendeu como era a tradição, aprendeu, entre aspas, né? Aprendeu o ofício da carpintaria, como era comum e tradicional, o filho aprender o ofício do pai. Ele tinha, como diz Emmanuel, conhecimento de quem ele era desde pequenininho, desde que nasceu. Existe um texto, acho que de Emmanuel, Simeão e o menino, em que Simeão pega Jesus no colo, pequenininho, quando é apresentado no templo, e faz 1000 perguntas a ele. Simeão reconhece ele como o enviado, mas não está conseguindo alcançar como que ele ia fazer aquilo tudo que ele tinha que fazer, com aquele bebê no colo. E a mãozinha de Jesus batia no peito de Simeão. Simeão logo depois desencarna, e só no plano espiritual ele reconhece, ele tem um esclarecimento da resposta, que ao bater no seu peito, com a sua mãozinha de recém-nascido, Jesus respondeu a ele que ele iria estabelecer o seu reino no coração dos homens. Então Jesus tinha plena consciência, desde que chegou ao mundo, de quem ele era, qual era a sua missão, que ele foi enviado pelo Pai, para quê e por quê. Então ele poderia surgir como um adulto. Não surgiu. Quando ele estava com 12 anos no templo de Jerusalém, Maria e José desesperados, procurando por 3 dias que ele tinha desaparecido, e quando acharam, ele falou: vocês não sabiam que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? Com 12 anos de idade, do meu pai. E narra Lucas
e voltaram para Jerusalém e era-lhes sujeito, obedecendo. Quando Maria, isso Haroldo Dutra fala também, quando Maria foi ao templo tentar fazer com que ele participasse ali, arranjasse algo para ele fazer, um trabalho, ele já adolescente, mas não fala nada com ele. Quando ela volta para casa, ele está na porta esperando por ele, por ela, e ela se desculpa: meu filho, eu só fui procurar um serviço para você, preocupada com o futuro do filho, né? E ele, a partir daquele dia, ele começa o ofício de carpinteiro. Tanto ele aprende, entre aspas, novamente, né? Tanto ele exerce a profissão de carpinteiro, que quando ele começa a fazer os chamados milagres, as pessoas questionam: não é esse o filho do carpinteiro? E outros: não é esse o carpinteiro? Então Jesus era carpinteiro, até que se revele publicamente nas bodas de Caná, atendendo carinhosamente a uma solicitação da sua mãe. Então, Jesus passa por essas fases. Ele vive em família, sendo Cristo. Até 30 anos ele viveu em família. Olhem que coisa importante, meus irmãos. Até os 30 anos ele viveu em família. Que paciência também, né? Sabendo da missão que ele tinha. Ele não viveu entre os essênios. Ele não tinha nada que aprender com os essênios. Os essênios é que tinham que aprender com ele. Dos 12 aos 30. Ele viveu em família. Essa é uma grande lição de Jesus. A família. O valor da família. E aí, Emmanuel fala nesse livro: glorifiquemos o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima e, através de suas mãos devotadas à humildade e ao bem, a renunciação e o sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. E terminando, um dos últimos textos psicografados por Chico, de autoria de Eugênia Braga, intitulado Para a Mulher, vou ler apenas um trecho. Ela fala: busquemos compreender cada vez mais o caráter transcendente de nossas obrigações. Ela está falando para as mulheres. Quando nos referimos ao dever doméstico, claro que não aludimos à subserviência ou à escravidão. Referimos-nos à dignidade feminina como Cristo, para que todas nos tornemos devotadas cooperadoras de nossos irmãos. O mal feminino é aquele que promete conquistas mentirosas, perdido em pregações brilhantes, para esbarrar mais tarde em realidades dolorosas. Reconhecemos, porém, que o feminismo, esse que integra a mulher no conhecimento próprio, é o movimento de Jesus em favor do lar, para o lar e dentro do lar. É isso, meus irmãos. O feminismo é isso. Deixai que a tormenta do mundo, com suas velhas incompreensões, se atenue pelo poder divino. Não vos magoe os ouvidos o rumor das quedas exteriores. Continuai na casa do coração, certas de que Jesus estará conosco, sempre que lhe soubermos preferir a companhia sacrossanta. Que sejamos irmãos e irmãs de Jesus. Que sigamos seus passos e que agradeçamos essa doutrina santa que nos orienta tanto e que nos fortalece na nossa caminhada. Assim seja.